Você sabia que o polimento com brilho natural em piso de granito e mármore pode não só realçar o brilho dele, como também dar uma durabilidade muito maior para o piso? Hoje eu vou te ensinar como custear esse serviço, como precificar esse serviço para o seu cliente e as técnicas corretas para fazer isso dentro do mercado. Meu nome é Danilo, eu sou da Renove Polimentos e aqui nesse canal a gente ensina diariamente para vocês como prosseguir na carreira de polimento de pisos, dando dicas diárias dos serviços, mostrando vídeos como esse com precificação, com formas de custear todo o planejamento por trás da obra, não somente a obra, e aqui a gente faz tudo isso de maneira empresarial aqui para vocês, beleza? Então, ó, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo se você gostar desse conteúdo e comenta alguma coisa aqui embaixo. E novamente, eu reforço para vocês, a gente tem uma comunidade chamada Comunidade Renove, a gente tem diversos polidores do Brasil inteiro lá. As pessoas entram nesse grupo e podem fazer perguntas normais pra gente sobre o dia a dia de vocês. Danilo, tô aqui com um problema no piso de cerâmica, o que eu posso fazer? Eu vou mandar para você qual produto você pode utilizar, qual a técnica você deve utilizar e o melhor, tudo isso de maneira gratuita. Tá tudo aqui no link da descrição. Primeiro link, Comunidade Renove, entra lá que é de graça e a gente tá se ajudando nesse grupo, beleza? Bora! Vamos lá. O mármore e o granito são materiais de alta durabilidade. O mármore, por exemplo, tem uma porosidade mais alta, porém é uma delicadeza muito maior no seu acabamento. O granito já é um piso muito mais duro, ele é muito mais resistente e normalmente são em cores escuras e em halls sociais ou lugares de alta passagem pelo seu alto desempenho e durabilidade. Para o polimento, a gente faz um processo parecido tanto para o mármore quanto para o granito. A gente parte de lixas d'água, com lixa 50 até a 3000 e dependendo do caso a gente precisa entrar ainda com uma lixa 30 ou até mesmo, em casos de nivelamento do piso, uma lixa mais abrasiva, que seria uma lixa diamantada de ferro. Aí, nesse caso, a gente pode entrar com uma lixa 16, uma lixa 24, depende muito do tipo de cada piso que a gente vai encontrar. Então, sabendo disso, fica um pouco difícil de falar para vocês a precificação completa desse serviço. Eu coloquei uma base aqui de um serviço padrão para a gente conseguir precificar no passo a passo e fazer junto com vocês e vocês já entenderem mais ou menos a lógica por trás da precificação nesse serviço, ok? Vamos lá. Aqui a gente começa, eu coloquei uma situação na qual começamos com a lixa 50, fomos até a lixa 3000, passando por todas as etapas, fazendo o processo de vitrificação, inclusive o processo completo, já tem um vídeo aqui no nosso canal sobre um trabalho em granito, você pode entrar lá e pesquisar, que lá vai ter a explicação completa do processo, e vídeos sobre produtos e processos a gente vai fazer um pouco mais pra frente, agora a gente está focando mais na precificação, beleza? Então, sabendo disso, a gente vai fazer o processo até a 3000 e depois um polimento com uma vitrificação com um produto. Esses custos todos a gente tem que colocar no nosso cálculo, porque a gente precisa precificar em cima disso, senão você vai sair no prejuízo. Então aqui eu coloquei um trabalho por cerca de 100 metros quadrados de granito para fazer o polimento, ok? Começando da lixa 50 até a 3000. No total, a gente gasta, em média, R$160, R$170 em cada jogo de lixa. Eu gasto isso porque eu gasto 3 lixas em cada passada. E tem pessoas que colocam 4 lixas embaixo da máquina, na Certec, 5 lixas, 6 lixas. Eu faço apenas com 3 lixas, para mim serve muito bem, ela não fica balançando tanto quanto dizem. Então eu coloco 3 lixas diamantadas número 50 embaixo da máquina e faço o processo sempre com 3 lixas. E esse jogo normalmente ele vai ser aí de 150 até R$160, ok? Isso da Max Tool, que é uma marca que eu recomendo para vocês, que é uma marca muito boa, e a lixa resinada, inclusive. Mas enfim, vamos falar do processo e do valor do produto, né? Custeando então no total, a gente gastaria de lixa, em média, R$1.120. As lixas, elas podem sim durar mais tempo. Elas podem ter uma durabilidade maior, pode ser que ela fique um pouco mais fina, mas você consiga reutilizar em outro serviço. O problema é que a gente não tem como dividir a lixa, então a gente vai pagar o valor integral e vai ficar com a lixa. Então a gente sempre custeia com valor integral, independente se você vai sobrar ou não material para você, certo? Principalmente quando o serviço é grande, assim, de 100 metros. Claro que se for uma cozinha de 10 metros quadrados, você não pode nem cobrar o serviço completo com o custo total de todas as lixas, porque senão não vai nem valer a pena para o cliente, né? Então, seguindo, né? Aqui nesse caso, a gente ia gastar uma média de R$11,20 por metro quadrado somente para as lixas, ok? Então, R$11,20 somente para as lixas. Depois disso, a gente tem o processo de vitrificação, que seria tanto com a pele de porco, ou com a fibra branca, ou com o produto Eclipse. E isso faz com que a gente consiga puxar muito mais o brilho e dar uma durabilidade muito maior para o piso. Nesse caso, a gente vai utilizar um produto que custa, em média, R$2 o metro quadrado, que é o Eclipse que eu uso, já fica até a dica para vocês. Ele realmente rende muito, a gente faz só com um borrifador no chão e passa com um disco branco e vai dando um brilho maravilhoso, um acabamento perfeito e é muito simples de fazer. Então, em média eu gasto R$2 bem barato, né? E aí eu coloco mais uns custos médios de gasolina, pedágio que a gente gasta, ou até mesmo alimentação. E além disso, também tem os gastos dos seus funcionários, mas isso não está incluso na precificação, ok? Isso você vai fazer de acordo com o que sobrar para o lucro. Então vamos lá. Somando todos esses materiais e utensílios e gastos a mais, a gente tem um custo de aproximadamente R$16,20 para o metro quadrado, ok?
Guarda esse número aí. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que definir o valor da nossa mão de obra. A mão de obra ela vai depender muito do processo. Se for um processo simples de brilho parcial, você vai ter uma mão de obra muito mais barata, porque você vai gastar muito menos tempo. Se você tem uma mão de obra mais cara, ou seja, com um serviço que demanda um nivelamento, uma lixa mais abrasiva e um processo muito mais demorado, você vai cobrar mais por isso. Você vai ter um custo maior, dias a mais no serviço, e tudo isso deve ser calculado. Então aqui a gente coloca uma variação de baixa complexidade ou alta complexidade para o serviço. Inclusive, olha só, aqui na descrição, o link da comunidade, entra lá que a gente manda o material de apoio dessa aula. O que significa isso? Tem uma calculadora automática que vai fazer para vocês esse cálculo. É só você alterar a mão de obra de baixa complexidade ou alta complexidade e, acima disso, ela vai te dar já o que você precisa calcular. A metragem você também preenche e ela já vai te dar o valor final que você deve cobrar do seu cliente, ok? Isso é uma coisa que eu gostaria de ter quando eu comecei, então aproveita, entra lá na comunidade que é gratuito, fechou? Continuando, o cálculo final, então, é muito simples. A gente vai pegar o custo dos produtos, somar com a nossa mão de obra e a gente vai ter ali aproximadamente quanto a gente deve cobrar por metro quadrado do serviço, ok? Nesse caso, a baixa complexidade eu costumo cobrar de R$ 70 o metro quadrado e alta complexidade pode chegar até R$ 90 o metro quadrado da mão de obra, ok? Isso você ainda vai ter que tirar a mão de obra de funcionário, enfim, eu tô falando a mão de obra no geral, né? Já contando com o lucro. Então, esse já seria o valor final, só somar com o valor dos custos, que nesse caso ficaríamos com uma média de R$ 118 o metro quadrado para o serviço. É um trabalho caro, é um trabalho difícil, o granito é uma pedra muito dura, então você vai sim gastar muito tempo e o rendimento vai variar muito da sua experiência também e do estado do piso. Em média, a gente consegue fazer até 15 metros quadrados por dia, 20, com outros maquinários. A gente consegue fazer até 30, 40 metros quadrados, então vai depender muito da sua experiência, da sua expertise no assunto, né? Então sempre busque conhecimento para conseguir fazer isso de uma maneira mais rápida. Aí você pode me perguntar, pô Danilo, mas por que é tão caro, né, em comparação a outros serviços? Poxa, o porcelanato eu vi que era R$ 45 a mão de obra, se eu não me engano, a cerâmica 30, por que o granito chega a ser 80, 90? Porque realmente o granito é uma pedra muito cara, o mármore é muito caro também, é uma mão de obra mais difícil de se fazer, não é uma técnica simples, demanda horas de trabalho, demanda várias técnicas de saber como passar cada lixa, tem técnicas para como passar as últimas lixas, por exemplo, você não pode jogar tanta água, senão ela não puxa tanto brilho. São técnicas que dependem muito da sua expertise também, de quanto tempo você trabalha com isso. E você deve explicar para o seu cliente, sabendo desse valor, que esse polimento ele não é simplesmente estético, ele vai aumentar a durabilidade do piso dele, ele vai criar uma proteção que vai facilitar muito a limpeza diária e vai impedir que penetre ali produtos que possam manchar o piso dele. Então isso tudo, eu falo para vocês como dicas, tire fotos do antes, tira fotos do depois, para poder provar para o seu cliente e mostrar o resultado, porque às vezes a pessoa está ali achando que não deu tanta diferença, porque nem se lembra como estava. Aí você tira uma foto antes, mostra que estava sem brilho, completamente perdido o piso, e você pode mostrar depois com a qualidade, mostrando que o seu serviço é bem feito. E claro, preze por fazer um serviço de qualidade, pelo amor de Deus. Não vai entregar um serviço meia boca aí e cobrar R$ 90 o metro quadrado, que não é assim que funciona. A gente está aqui tentando fazer um mercado que realmente seja profissional, então seja profissional. Então, pessoal, para finalizar agora, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês de como a gente fez essa precificação desse serviço. Já tá esse exemplo na calculadora, que tá lá também na comunidade para vocês. Ele tá de exemplo lá em cima, é só você ver e poder preencher o seu de forma automática, fechou? Nesse exemplo aqui, a gente pegou um brilho final natural para remoção de manchas e também recuperação do brilho numa área de 100 metros quadrados, ok? Nesse caso, a gente teve um custo de R$ 16,20 o metro quadrado com os produtos, como eu mencionei antes, e o custo da mão de obra eu considerei R$ 85 o metro quadrado. Por que não 80? Por que não 90? Nesse caso, o pessoal tirou tudo do local, estava tudo vazio já para a gente trabalhar. Era uma área mais ampla, então não tinha tantas áreas pequenas para entrar, então dava para a gente cobrar um preço um pouco mais baixo. Então chegou a cobrar R$ 85 a mão de obra do metro, certo? Então no total a gente teve um custo de R$ 101,20 por metro quadrado para o cliente no final, ok? Então a gente ficou com um valor de R$ 10.120 para o orçamento mandado para o cliente, aprovado e o serviço realizado. Então é assim que a gente precifica mais ou menos um trabalho de granito e mármore. Claro que depende muito da sua região, depende muito da sua mão de obra, quanto você paga nos seus produtos, isso também depende. Então faça sempre esse cálculo, tendo a consciência de que pode ser diferente para você, ok? Se tiver dúvida, entra na comunidade, pode me perguntar que eu tô lá para vocês também. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui alguma coisa, o que você achou dessa aula e dá dicas aqui pra gente, qual material você acha que a gente deveria precificar. Fechou? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Renove e resolve. E outra, renove, não troque. Valeu!